As primeiras manifestações arquitetônicas líticas foram monumentos que indicavam locais de sepultamento. A efervescência narcisista, típica da burguesia, levou a nova classe a querer registrar suas particularidades nos cemitérios, que se tornaram o local propício para eternizar o individualismo do homem, recém-valorizado após a morte, romper o anonimato das pessoas que passam a promover-se, distinguir-se dos demais, adquirir propriedades perpétuas, cabendo aos homens poderosos o melhor quinhão da vida eterna. Esses espaços cemiteriais atestam ainda hoje o alto padrão social de algumas famílias burguesas que se aglomeraram nesse habitat póstumo. Patrimonium é o nome dado pelos romanos e também pelos gregos aos espaços familiares, às propriedades onde as famílias residiam, adoravam seus deuses e prestavam exéquias aos seus mortos. Para esses povos antigos, esses espaços não poderiam ser comercializados, pois eles representavam toda uma ancestralidade que deveria ficar continuadamente ligada à ideia de família. Mais tarde, aos arredores de Roma, dentro das catacumbas, começam a surgir os primeiros passos de uma nova religião. Ali, entre corpos e objetos pessoais daqueles que partiram, somam-se os símbolos do cristianismo. Símbolos esses que se ancestralizaram e nós podemos encontrar até hoje em nossas necrópolis. Quando os primeiros mártires do cristianismo começam a ser enterrados em locais públicos, surgem ali as primeiras igrejas, basílicas e catedrais. Os seguidores dessa nova religião querem ser enterrados nos adros dessas igrejas, ao redor dos seus mártires que representam a sua fé. E é assim que surge o primeiro formato de cemitérios como conhecemos hoje. E não poderia ser diferente no Rio Grande do Sul e em cidade como Cruz Alta, que sofre forte influência europeia, já que os nossos pontos de vista culturais têm a ver com o jeito europeu de se fazer as coisas e que colonizou o nosso país. E aqui eu estou ao lado dessa pranteadora e de uma das 7 virtudes, para falar do cemitério de Cruz Alta, que durante muitos anos esteve localizado no adro da Capela do Divino, que ficava exatamente onde hoje é a Praça Érico Veríssimo. E o seu cemitério se estendia, onde hoje está a nossa catedral e o supermercado. Porém, em meados do século XIX, os cemitérios, por uma questão de higienização, foram retirados dos centros das cidades e trazidos para espaços bucólicos, buscando ali o silêncio e o luto. O mais curioso é que a pedra fundamental do cemitério Bom Jesus foi lançada exatamente no dia 13 de dezembro de 1863. E o escritor Érico Veríssimo, exatos 100 anos depois, descrevia os 7 mortos de Antares. Numa sexta-feira 13 de dezembro de 1963, os 7 mortos ficaram insepultos
dentro de suas esquifes, ao lado de fora do cemitério Bom Jesus de Antares. É literatura, é arte, fato histórico, ficção, tudo a céu aberto nesse verdadeiro museu que conta um pouco dos 200 anos da nossa Cruz Alta. Eu escolhi esse jazigo da família Veríssimo em estilo neogótico para falar exatamente do conceito do tanaturismo, que é uma forma de ressignificar esses espaços e enxergá-los como espaço para turistas. Se nós olharmos aqui perto mesmo do Brasil, em Buenos Aires, nós temos La Recoleta, um cemitério que é visitado por milhares de pessoas por ano, exatamente em busca da história, da arquitetura e desses espaços de paz e silêncio em meio às grandes cidades que os cemitérios oferecem. Durante muito tempo, o cinema nos ofereceu os cemitérios em bandejas cercadas de terror, medo, ambientes negativos. Isso, somado ao imaginário popular, tornou os cemitérios verdadeiros espaços de tabu, onde as pessoas não querem chegar perto, não querem se aproximar. Mas se nós pensarmos nas possibilidades que esses espaços podem oferecer a visitantes que vêm em busca de história e pesquisa, nós vamos ressignificar as nossas necrópolis e vamos estar achando aí uma forma de enriquecer as nossas cidades e aproximar as pessoas de mais arte. Aqui no cemitério Bom Jesus, nós podemos encontrar túmulos de cidadãos ilustres, prefeitos, membros da maçonaria, vultos históricos, entre outros. O túmulo de Alfredo Brenner, que foi prefeito de Cruz Alta de 1930 a 1932. O túmulo do chefe político, General Firmino de Paula e Silva, e de sua esposa, Maria Margarida das Neves. Aqui, o túmulo do prefeito Aristides de Moraes Gomes. No detalhe, uma obra de sua filha, a artista plástica Teresa Gomes Gruber. O túmulo de Josino dos Santos Lima, cuja biblioteca municipal leva o seu nome. Aqui, um túmulo que foi construído pela loja Harmonia Cruzaltense. O jazigo da família Vidal, importante família na história da formação do nosso município, onde está também sepultado Jango Vidal. Aqui, uma composição também com o busto de José Manuel Lucasanes, um dos primeiros integrantes da loja Harmonia Cruzaltense. O túmulo de Toríbio Veríssimo, tio-avô do escritor Érico Veríssimo. Em uma cidade com uma história tão antiga, começam a surgir lendas e histórias que são contadas e recontadas. Uma dessas histórias é a do santo cruzaltense, Armando Cruz, um jovem que veio junto com os dois irmãos trabalhar na estação férrea de Cruz Alta. Ele contraiu tuberculose e, como na época era uma doença incurável e de um alto grau de periculosidade de transmissão, ele foi enfurnado num espaço onde não era visitado
para não correr o risco de passar a sua doença para outras pessoas. Após morrer deste mal, Armando Cruz foi colocado num túmulo com correntes à sua volta, que sinalizavam que ali tinha sido enterrado uma pessoa vítima de uma doença incurável e perigosa. Essas correntes constantemente são recolocadas, mas as pessoas que vêm visitar acabam arrancando e levando para casa, como se estivessem guardando um amuleto daquele que eles consideram o Santo Cruzaltense. Além desse verdadeiro arquivo a céu aberto, que é fonte de pesquisa, nós ainda temos a grandiosidade arquitetônica. Além do estilo neogótico, a arte déco e o paisagismo com o jardim francês são algumas tendências que encontramos aqui no cemitério municipal. Alguns túmulos de arenito que eram esculpidos por artesãos. Mais tarde, nós temos a presença da arte erudita, que as marmoarias ofertavam em catálogos ou oferecendo artistas contratados para fazer a melhor obra que a família escolhesse. Esses artistas podiam acrescentar tanto alegorias quanto estatuários. Nas alegorias, nós vamos encontrar flores e ramos, simbolizando início e fim, finitude da vida. A palma, a coroa, o louro, o carvalho, a era, todos eles flores que tinham uma simbologia específica. A palma, esculpida em cruzes ou na parede de jazigos, simboliza a recepção de Jesus e indica que o falecido está sendo recebido no novo reino. A coroa de louro, que era símbolo dado aos vencedores na Roma antiga ou na Grécia, é colocada ali para coroar uma história de sabedoria ou de sucesso durante a vida daquele ente falecido. O carvalho, que tem um significado importante ainda na Grécia, com os deuses gregos, simbolizando o poder do maior dos deuses, que era Zeus. Em alguns jazigos perpétuos do nosso cemitério, nós encontramos como adorno a acácia, que é planta símbolo por excelência da maçonaria, sendo utilizada pelos mestres maçons como sinal de identificação, representando segurança, clareza e também inocência ou pureza. Os ciprestes, que tem esse formato que parece que eles se direcionam até o céu, né? A pinha, que representa a sucessão, a continuidade de uma família. Ainda nas alegorias, nós temos o acrotério de canto, que é próprio também do período clássico e é colocado, né, nos cantos da construção, principalmente em jazigos, para proteger a imagem que está no centro, que pode ser um Jesus, uma cruz, enfim. Nos jazigos maiores, nós ainda vamos encontrar a coluna coríntia, que, segundo o arquiteto Vitrúrios, foi imortalizada pelo poeta Calímaco, que se inspirou em um cesto de acanto e assim desenhou o capitel coríntio, que está presente em vários dos jazigos, túmulos que nós encontramos no cemitério Bom Jesus. Num segundo plano, nós vamos encontrar um estatuário muito rico. Nós vamos ter anjos, em alguns túmulos os arcanjos, as 7 virtudes cristãs, que aí nós vamos ter a fé, a esperança, a caridade, ou ainda as virtudes morais, que são a justiça, a temperança, a fortaleza e a prudência. E elas estão espalhadas, né, por essa parte mais histórica do cemitério.
Também encontraremos as pranteadoras, que são essas figuras que estão com a tez baixa, com a mão na testa, chorando, os mortos. É preciso mobilizar esforços para a preservação desses espaços. E enquanto artista, me preocupa ver o quão pouco nós estamos voltando nossos olhares para uma riqueza arquitetônica e espaços que contam a história dos nossos antepassados e daquilo que eles tentaram deixar imortalizado para gerações futuras. A atual administração fez a sua parte e está tentando oferecer à comunidade um espaço limpo e organizado. Faça você a sua parte. Ajude a manter o cemitério Bom Jesus, um espaço cultural e histórico, um verdadeiro museu a céu aberto.